Lição 10, a intercessão pelos Efésios. Essa é a 10ª lição do segundo trimestre e você está comigo na EBD virtual. Bem, meus queridos, já apontando para o limiar deste rico trimestre, e nós entramos agora numa fase de assuntos que tem a ver com o dia a dia do cristão, com as nossas práticas. Hoje veremos a respeito da intercessão, né? A exemplo do que o apóstolo fez pelos Efésios, né? O valor que isso tem para a vida da igreja e quais as bases que devem sustentar essa prática cristã milenar e que deve fazer parte da minha e da sua vida. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, Paulo vai agora, nessa fase da sua carta que ele escreveu, iniciar um momento em que ele exorta os cristãos a praticar a oração intercessória, né? Ela é específica, ela é bíblica e ela não é a mesma oração devocional, né? Aquela que cada um de nós deve fazer pelas nossas necessidades mesmo de contato com o Senhor. Mas essa oração intercessória, ela é única e exclusivamente em função de alguém ou de alguma causa. Então, esse exemplo que Paulo nos deixa e queremos dividir com todos vocês aqui nesta lição. O tópico 1, falar das abundantes riquezas da sua glória. Paulo, ele inicia no versículo 16, já a falar a respeito dessas abundantes riquezas da glória de Deus. E por que isso? Ele fala isso para que os irmãos sejam incentivados. Ele fala isso para que o intercessor ou os intercessores que ele espera formar a partir dessa carta saibam que a fonte desses pedidos ela é uma fonte inesgotável. Ele exalta as riquezas da glória de Deus. Ele exalta a grandeza do Senhor, para que a gente não desfaleça na prática da oração intercessória, sabe? Como a gente, por vezes, se decepciona com alguém, né? Com um médico, com um profissional qualquer, com um governante. Não, Deus não tem isso. Deus é rico, rico em sua glória. E Ele pode sim atender aos anseios do seu povo. E que a fé deles seja constantemente revigorada, né? Revigoradas com essa informação, e também que a presença de Cristo seja permanente na vida de cada um deles. Então, quando ele começa a falar de intercessão, ele fala de duas coisas que são fundamentais para o bem desempenho dessa prática. A primeira coisa é que Deus é rico na sua glória, ou seja, não há o que você se preocupar com os recursos de Deus, desse Deus a quem você está orando. Ele é rico. E também ele fala da presença de Cristo dentro de nós, de forma permanente, não temporária, mas permanentemente. Porque Jesus, ele é essa força que cada um de nós precisa para praticar a intercessão. Então o tópico 1, ele fala desse poder e dessa presença de Cristo dentro de cada um de nós para a prática da intercessão. No tópico 2, ele vai falar sobre o amor, né? Arraigados e fundados em amor. Quando ele usa a expressão arraigado e fundado, ele está falando de algo que tem que estar misturado com a nossa essência, que é o amor de Deus. Esse amor que prova a nossa filiação a Deus.
e que deve ser expresso por atitudes e não apenas por palavra. É claro, no texto bíblico, quando está registrado lá, filhinhos, né, por João, filhinhos, não amemos de palavras, mas de atitudes. Nós precisamos demonstrar efetivamente esse amor que o apóstolo Paulo está dizendo que deve ser a base da nossa oração intercessória. Veja, por que o apóstolo fala isso? Eu queria que você pensasse um pouquinho aí nesses rápidos minutos. Olha, se você não tiver amor, você não separa tempo da sua disputada agenda para orar pelas pessoas, não. Claro que não. A oração intercessória, ela só acontece se for baseada em amor. Do contrário, nós vamos usar todo o tempo que temos para falar e para buscar recursos para nós mesmos. Mas Paulo está nos ensinando o contrário. Você deve tirar tempo, você deve se dedicar a essa prática. Você deve orar pelos santos, orar pelos perdidos, orar pelo mundo, pelos governantes, pelas necessidades. E isso somente baseado em amor. Essa intensidade do amor que ele mostra nos versículos 18 e 19, esse amor que excede todo entendimento, sabe? Por que ele fala isso? Ele fala para mostrar que o esforço humano não é capaz. O esforço humano não é capaz de alcançar e de viver esse amor. Nós precisamos da ajuda de Deus, através do Espírito Santo, para implantar esse amor dentro de cada um de nós. E arraigados e baseados nesse amor, nós praticarmos a oração intercessória. O tópico 3 vai falar de bênçãos. Bênçãos de Deus que excede o pensamento humano. No versículo 20 da leitura bíblica em classe, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha só, nem mesmo os nossos desejos e anseios mais improváveis, nem mesmo os nossos pensamentos podem limitar a ação do poder de Deus a nos atender às orações intercessórias. Isso aqui é muito forte, sabe? Deus é poderoso para nos dar muito além daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Então eu sou prova viva disso, você também deve ter tido a sua experiência, que em muitas situações na qual você foi abençoado, você recebeu coisas que sequer pensava. Deus faz isso por nós porque Ele é poderoso para isso e Ele tem interesse em fazer isso por cada um de nós. Ele conclui esse tópico 2 falando da nossa atitude para com Deus após saber disso, que o poder dele é além dos nossos anseios, pedidos e até mesmo pensamentos. Ele fala da nossa atitude de adoração. Ele diz no versículo 21, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todo o sempre. Então, depois de saber disso, dessas grandezas de Deus, desse interesse dele em nos atender às orações, que a gente possa ter a atitude de adorá-lo sempre, em todas as gerações, em qualquer condição, que o Senhor seja adorado. O profeta escreveu, né? Ainda que a figueira não floresça, que é o fruto da oliveira minta, que não haja fruto na vide, que nos currais não haja produção do rebanho, do gado, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor, porque a gente sabe disso. A nossa atitude de adoração é esse reconhecimento de que Ele é o maior, Ele é o abençoador e é Ele que sempre terá uma resposta para cada um de nós. Então nós concluímos essa lição dizendo que Paulo anelava com isso o fortalecimento da igreja. Veja, a oração intercessória, ela serve na igreja, dentre outras coisas, para o seu fortalecimento. A igreja seguirá forte se houver intercessores que a coloquem diante de Deus por suas
tantas necessidades, que eu e você sejamos tocados a ter uma vida de oração intercessória. A igreja precisa, nós precisamos entender que essa comunidade estabelecida por Deus, ela vai triunfar desde que nós nos coloquemos de joelho e oremos por ela, né? Deus tem nos mostrado que esse é o caminho, né? Essa é a verdade. As riquezas da glória de Deus, baseados no amor, com a presença de Cristo e adorando-o em todo o tempo e situação. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém.